Boa noite, igreja, graça e paz. Meus amados irmãos, nesta noite gostaria de meditar junto com os irmãos sobre um imperativo que existe nas Sagradas Escrituras, que na verdade não é apenas uma ordem, mas é um convite. Hoje gostaria de falar com a igreja sobre o imperativo orai. A oração, sem sombra de dúvidas, é um instrumento dado pelo próprio Deus que nos faz ter livre acesso ao Pai. E a oração, de fato, tem muitos efeitos. A gente crê que a oração tem poder, mas no dia de hoje, eu gostaria de pensar junto com a igreja, não sobre uma oração eficaz, ou uma oração poderosa, ou como termos métodos para falar com Deus, mas eu gostaria de te convidar a observar uma passagem muito importante das Sagradas Escrituras, onde a resposta de Deus à oração que foi feita foi um não. Mas diante desse não, todo o enredo nos traz grandes lições para que a minha vida de oração e a tua vida de oração possa surtir mais efeito, possa ser mais proveitosa. E eu quero então te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 32. Esse texto que estamos prestes a ler nos fala sobre Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no Getsêmani. Ali ele faz uma das orações mais curtas e talvez mais profundas que nós possamos ter nas Sagradas Escrituras. Foi por meio dessa oração que tudo aquilo que nós cantamos nesse culto, desde a primeira canção até agora, se concretizou. Cristo Jesus, depois desse tempo de oração no Getsêmani, estar preparado, estar pronto para enfrentar a sua prisão e crucificação. Ele está encorajado e fortalecido pelo Senhor, apesar de não receber dele, não receber do próprio Deus, uma resposta concreta para a sua oração. Vamos fazer então a leitura desse texto. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32, diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltou pela terceira vez e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trairá. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso e querido, estamos diante da Tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz, e te pedimos, a Deus, ministra ao nosso coração, a partir da Tua palavra. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sinto que muitas vezes a nossa prática de oração está muito mais atrelada
aquilo que podemos obter por meio dela, do que em desfrutar do momento de oração, do que de aproveitarmos aquele tempo de aconchego com o Senhor, de abrir o coração para o Senhor, de falar com Deus. Eu não sei se é porque, de fato, temos um livre acesso e parece que tudo que está tão acessível vai perdendo o seu valor, vai ficando em segundo plano. Eu não sei qual é o motivo, mas a bem da verdade é que muitas vezes nós só recorremos ao Senhor por meio da oração quando a situação aperta, quando as circunstâncias não são favoráveis, quando precisamos de algo. E o que me chama a atenção nos nossos dias é que nós priorizamos qualquer outra conversa. Muitas vezes priorizamos qualquer outra atividade. É extremamente comum as pessoas falarem que não estão vivendo uma vida de oração porque não tem tempo. Não tem tempo para orar. E a pergunta é: existe um tempo para orar? Existe um local? Existe uma forma? É tudo tão livre, é tudo tão solto, é para ser tudo tão fluido, mas ao mesmo tempo, nós queremos colocar tudo de uma forma metódica. E a gente fala, se eu não tiver X minutos, então eu não vou dedicar esse tempo ali em oração, eu vou deixar para um outro momento. Se eu não estiver em tal lugar, se eu não estiver na minha casa, eu não me sinto à vontade. Se não for na igreja, e a gente vai colocando um monte de situações e a nossa vida de oração vai sendo deixada de lado. Sabe, nós vivemos um tempo onde as pessoas dariam muito para poder ter a oportunidade de estar na presença de um influencer famoso, de um profissional que vocês seguem aí nas redes sociais, que é de sucesso, não é? A gente está vivendo uma época onde o coach tem sido extremamente valorizado, e é engraçado porque uma sessão para você ter 1 hora com um coach extremamente famoso, você tem que pagar muito dinheiro. Mas não é só pagar muito dinheiro, você ainda vai ser avaliado para o coach saber se vale a pena ele te ouvir ou não. Com o Senhor, você tem livre acesso. Responde para você. Quanto você estaria disposto a pagar para que Deus ouvisse a tua oração? O que é que você daria para ter um encontro com Deus? E ter a convicção de que Ele está ali diante de você, ouvindo a tua oração e pronto para responder. O que é que você faria? Porque eu vejo as pessoas pedindo oportunidade para falar com determinado político. Eu vejo pessoas falando, pastor, você conhece não sei quem, eu precisava tanto falar com essa pessoa. Eu vou fazer um jantar, eu faço isso, eu faço aquilo, para ter uma oportunidade de estar perto de tal pessoa e poder ouvir, ser orientado, ou ter uma oportunidade com essa pessoa. E nessa hora eu paro e falo, quando é que eu e você estamos dispostos a pagar para estar face a face com o Senhor? A lógica está tão invertida, e nós estávamos tão distantes de Deus, que Ele pagou o preço. Ele pagou um preço que eu e você não temos condições de pagar. E sabe por que Ele pagou esse preço? Para que a tua voz pudesse chegar até o trono do Senhor. Para que a tua oração pudesse não ser simplesmente ouvida, mas ser atendida por Deus. Gente, isso é precioso demais. Isso é caro demais. E se tornou extremamente banal na nossa vida. Se tornou corriqueiro. Quantas vezes a gente ora de forma tão despretensiosa que a gente nem sabe o que falou? Quantas vezes, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente está orando tão cansado
de repente, no meio da oração, falar algo que não faz nem sentido. Nem sentido. Cristo Jesus, nesse texto, nos dá lições importantes de como a minha vida de oração deve ser, como a tua vida de oração deve ser. Todo esse texto está pautado no imperativo: orai. Orai e vigiai. E ele nos apresenta diversos benefícios para a prática contínua da oração, assim como ele nos fala, nesse texto, sobre alguns movimentos que eu e você precisamos fazer para vivenciar esse ambiente de uma forma plena. O texto nos fala sobre Jesus, juntamente com seus discípulos, depois da última ceia, se retirarem para o jardim do Getsêmani, ou o Monte das Oliveiras, o lugar que era conhecido como a prensa do azeite, ou a prensa da azeitona, o local onde a azeitona era espremida para poder tirar dela ali o extrato, da azeitona, o azeite. Jesus vai para aquele lugar e o texto de Lucas, diferente da narrativa do evangelista Marcos, vai nos dizer a expressão como de costume. Aquele era um lugar conhecido pelos discípulos, era um lugar conhecido por Cristo Jesus. Ele costumava ir àquele lugar para orar. Era como se fosse o local de aconchego dele para estar a sós com Deus. E nessa ida de Cristo Jesus ao Monte das Oliveiras, neste dia de uma forma especial, ele leva o batalhão de discípulos que o acompanhavam. Era uma grande comitiva que estava com Jesus. E quando ele chega àquele local, ele pede para que todos se sentem, enquanto ele vai se retirar para um tempo de oração. E ao se retirar para esse tempo de oração, ele leva 3 discípulos mais próximos para estar com ele. Levou consigo, verso 33 diz, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, daquele grande grupo, foram convidados para estar num ciclo mais íntimo com Cristo Jesus, para aquele tempo de oração, para aquele tempo de intercessão. O que nos fala nesse texto é que a vida de oração, por mais que seja um movimento de intimidade com Deus, não é um movimento no qual estamos somente você e o Senhor, ou eu e o Senhor. É algo para ser vivenciado de forma coletiva. É um convite para ser experimentado, não apenas sozinhos. E sabe uma grande dificuldade que nós temos hoje, quando pensamos sobre uma vida de oração? É quem são os nossos parceiros de oração. Você tem pessoas ao seu lado que você pode contar como intercessor? Você tem um amigo, uma amiga que você pode ligar a qualquer momento e dizer, ora comigo, vamos orar junto? Você vivencia isso? Eu sei de muitas pessoas que têm vergonha de fazer uma oração pública. Inclusive tem pessoas que têm vergonha de fazer uma oração até em dupla. Diz, não pastor, eu vou errar as palavras. Se você não quiser orar para a pessoa que está do seu lado e orar diretamente para o Senhor, você vai ver que você não vai errar as palavras. O segredo da oração é a gente entender que a gente não está falando para o outro, está falando para Deus. E aí as coisas ficam mais fáceis. Mas gente, como é importante para que eu e você cultivemos uma vida de oração, termos parceiros de oração. Termos pessoas num ciclo mais próximo, que a gente abre o coração, que a gente conta como realmente estamos. Olha o desafio que Pedro, Tiago e João têm. A sequência do versículo 33 vai dizer, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Imagina, Cristo Jesus
chegando para 3 discípulos mais íntimos, abrindo o coração e dizendo: vigiem comigo. Não importa quanta experiência com o Senhor você tenha vivido, não importa o quão espiritual você seja, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da intercessão uns dos outros. Tem algumas pessoas que acreditam que existem orações mais poderosas, né? Fala, a oração da irmãzinha fulana de tal é uma oração do fogo, é uma oração poderosa. A oração do pastor é para ser uma oração mais forte. Meus irmãos, sinceramente, se não fosse a intercessão da igreja por nossas vidas, a gente não conseguiria caminhar, não. Tem alguns irmãos aqui que fazem questão de passar por nós, pastores, e falar: pastor, todo dia a gente está orando por você. Todo dia naquele horário. E, meus irmãos, a nossa resposta não é clichê, não. Nós dependemos dessas orações. Vocês não sabem o valor que tem a oração intercessória. E quando a igreja começar a compreender o poder que há na oração intercessória, eu creio que a gente vai viver sim uma grande revolução. A gente vai viver um grande avivamento. Jesus abre o coração para os seus discípulos, fala da sua tristeza, fala da sua angústia. E o que ele pede é que seus discípulos fiquem atentos, fiquem em estado de vigilância. E se tem algo que precisamos entender a respeito da oração, é que a oração é um instrumento de guerra. A oração nos coloca no fronte, na frente de batalha. Se eu e você entendemos que estamos sim vivendo um tempo de guerra espiritual, e essa guerra não tem um tempo de trégua, não tem um tempo de paz, o inimigo das nossas almas não alivia em nenhum momento. E se a gente entende que estamos vivendo nesse cenário, e temos uma ferramenta poderosa como a oração, nós não podemos negligenciar, e não podemos baixar a guarda. Precisamos vigiar, estar atento, estar alerta. E a gente negligencia muito isso. Para pensar nas principais orações que você tem feito. Existe um estado de espírito de prontidão, de disciplina, de alguém que entende que está vivenciando uma batalha espiritual, de alguém que está literalmente vigiando, essa é a expressão. Às vezes a sensação que eu tenho é que nós estamos displicentes demais. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nesse processo todo que eu estou pregando aqui, viu, meus irmãos? Nós, como bons batistas, nós cremos nos símbolos, e na importância e no valor dos símbolos. Nós celebramos a ceia do Senhor e acreditamos que o pão representa o corpo de Cristo. Nós acreditamos na ceia do Senhor que o cálice de suco de uva, de vinho que nós tomamos, representa o sangue de Cristo Jesus, que é firmado numa nova aliança, mas tudo isso é símbolo. Nós não cremos que aquele pão vai se transformar no corpo de Cristo, nem que aquele vinho se transforma, ou que a presença do Senhor está naqueles alimentos. Mas nós entendemos que todas as vezes que nós celebramos esse ato, ele é um símbolo, ele é um memorial que nos faz recordar o sacrifício de Cristo Jesus e a esperança da igreja de que um dia ele virá. E nós continuamos realizando esse símbolo. Mas o que eu sinto é que os símbolos eles estão cada vez mais sendo esvaídos de significado. E a gente vai tendo a sensação de que, porque é símbolo não precisa ser feito. A oração de joelhos, ela tem mais poder do que uma oração em pé? A oração sentado tem mais poder? Não, não tem. Mas é um símbolo tão precioso. É um símbolo, não que
que Deus vai olhar para você e vai dizer, agora sim você está na posição certa. Não. É um símbolo que faz com que eu e você lembremos que as nossas batalhas são vencidas de joelho. É um símbolo que nos faz entender que estamos numa guerra. É um símbolo que nos faz perceber que nós não somos nada diante do Senhor, que não merecemos coisa alguma, mas é um símbolo que nós começamos a negligenciar, porque em algum momento a gente disse, isso é só um símbolo, e a oração vai perdendo o seu sentido, vai perdendo o seu valor. Isso faz sentido? Olha o que Cristo Jesus faz diante de toda angústia, diante de toda tristeza. A partir do versículo 35 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Antes de entrarmos no teor da oração, observa o movimento que Cristo Jesus faz. Ele leva uma grande comitiva para aquele ambiente de oração. Ele chama 3 discípulos para estarem vigiando de forma mais íntima, mais próxima. Ele abre o coração para eles, dando motivo para que eles possam interceder por Jesus. E na sequência ele vai um pouco mais adiante e se prostra ao chão para começar a sua oração. Será que se Cristo Jesus estivesse no meio daquela multidão que estava com ele e começasse a orar de voz alta, o Senhor não o ouviria? Ouviria. Teria efeito? Teria efeito. Mas deixa eu te contar algumas coisas que são importantes. Existem coisas que nós só devemos abrir para o Senhor. Existem intimidades que, por mais que eu e você tenhamos um parceiro de oração, só deve ser dita para Deus. E esse ciclo de intimidade que esse texto nos apresenta, um grupo de discípulos, 3 discípulos mais próximos, algumas coisas são compartilhadas, agora o teor da oração é prostrado diante do Senhor. O que os discípulos precisavam aprender ali é: Cristo Jesus estava triste, estava com a alma amargurada, mas aquela decisão que Jesus tinha que tomar dizia respeito apenas Ele e a Deus. Sabe por quê? Alguns versículos antes, quando Jesus vai falando a respeito do seu desfecho, os discípulos se opõem. O próprio Pedro pensava que Jesus deveria ter um outro desfecho para a sua jornada. Ele se coloca como um opositor. E depois diz: olha, Jesus, eu estou pronto para ir contigo, para o que o Senhor decidir. Mas a verdade é que os discípulos não sabiam o que era melhor. E sabe um erro muito comum que eu e você cometemos? É de chegarmos para o grupo mais íntimo que nós temos. Abrir o coração demais. E tentar tomar a decisão não de acordo com o que Deus tem para nos falar, mas de acordo com o que aquelas pessoas têm para nos falar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Por mais consideração que eu tenha por tua oração, por mais desejo que eu tenha que você interceda por mim, existem coisas na minha vida que eu nunca vou querer ser direcionado por uma pessoa. E eu sei que alguns dos irmãos procuram a gente, pastores, para abrir o coração e falar algumas coisas e buscar alguns direcionamentos. E a resposta que nós temos é simplesmente: não sabemos. Fala com Deus. O pastor Naum
dos 4 pastores, é aquele que tem o gabinete mais incisivo. E uma coisa muito interessante do gabinete dele, eu já vou avisar para que você se prepare, é, quando você trouxer um dilema, ore antes. Porque é uma das primeiras perguntas que ele faz para você. Você já orou por isso? E é interessante porque as pessoas às vezes vêm com uma grande dificuldade, um grande dilema, que ela está vivenciando há anos, a gente está sabendo há 10 minutos, e ela pede uma orientação e a gente para assim e fala, caramba, e agora? Eu dou uma de muito sábio, muito inteligente, ou eu simplesmente falo o básico dizendo, Deus tem essa resposta, está acessível, você já orou? Você já orou? Essa pergunta, você já orou, algumas pessoas não gostam de ouvir. Não é verdade? Aproveitar que o pastor não está aqui. O pessoal fica feliz quando ouve essa pergunta? Normalmente não, né? Mas a segunda pergunta é, eles oraram? Também não, né? O grau de raiva que você tem ao ouvir essa pergunta é o quanto tempo você não orou por ela. É proporcional. Brincadeiras à parte, meus irmãos. De fato, tem coisa que só o Senhor para responder. E a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter essa maturidade. Porque tem gente que faz da parceria de oração um ambiente de fofoca. Ou você nunca recebeu aquele motivo de oração dizendo assim, ó, eu vou falar isso, mas é só para vocês orarem, viu? Você está sabendo da irmã fulana de tal? E aí começa ali a fofoca, e a desculpa é que no final a gente vai orar. E não é para isso. Cristo Jesus entendia que era necessário um momento a sós com Deus. E por mais importante que seja a intimidade, a parceria ali de oração, algumas horas é necessário estar somente você e o Senhor. É por isso que ele vai um pouco mais adiante e ele se prostra. E só então ele começa a apresentar o teor da sua oração. Que diz assim no verso 36. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Uma oração curta, uma oração breve, que nos ensina 3 movimentos importantes. O primeiro deles é reconhecer a quem nós estamos de fato recorrendo. A forma que Jesus se dirige a Deus é colocando Ele como um pai amoroso, como um pai que quer o melhor para o seu filho, como um pai que entende a dor do seu filho. Ele se dirige a Deus chamando Deus de Abba, que é a pronúncia de papai, uma criança aprendendo a falar papai. É dessa forma, com toda a intimidade, com toda a convicção de com quem ele está falando. Na sequência, ele abre o seu coração para dizer qual é o seu dilema, qual é a sua angústia, o que ele necessita. Deus, o que eu necessito é isso aqui. E o terceiro movimento para concluir é, não tem tudo o que eu disse? Se não foi da tua vontade, ó, deixa de lado. É só um momento de desabafo. Só um momento de desabafo. Jesus precisava colocar para fora aquela angústia. Ele precisava externar qual era o seu sentimento, qual era a sua vontade, mas ele deixa claro que a vontade de Deus é soberana e ela está acima. Esses 3 movimentos precisam ser vivenciados por nós no nosso ambiente de oração. Você já ouviu aquela expressão,
muito comum em pessoas que se acham mais do que deveria? Você sabe com quem está falando? Essa é a pergunta que eu te faço quando você está orando. Você sabe com quem você está falando? Você tem noção com quem você está falando? Precisamos resgatar o temor do Senhor. Precisamos resgatar o temor do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, as pessoas tinham medo de chegar à presença de Deus, porque elas falavam: eu sou pecador, somos pecadores, e agora? Moisés, sobe no monte, vai lá, Moisés. Sacerdote, entra no Santo dos Santos sozinho, a gente amarra uma corda, se acontecer alguma coisa a gente puxa de volta, mas vai só. Hoje o negócio está complicado. Hoje, existem umas expressões que são engraçadas. Você já ouviu alguém orando dizer assim: eu determino. Peraí, garotão, que é isso? Você não manda nem em você. O que é que você determina? Me fala. A gente perdeu o temor. E muitas das nossas orações não é de alguém que tem uma profunda intimidade com o Senhor, ou quem está vivendo de fato uma profunda angústia. O teor da maioria das nossas orações é só de uma criança mimada, inconformada porque não está recebendo o que queria, da forma que queria. E acaba se distanciando como um menino birrento também. Vida de oração não é para menino na fé. Vida de oração é o auge da maturidade cristã. Porque não existe uma conexão maior com Deus do que estar falando com Ele. Não existe nada de maior intimidade com Deus do que estar na presença dEle em oração. É isso que nós temos por hora. E como é que temos aproveitado esse tempo? Verso 37, a palavra do Senhor nos diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por mais que a vida de oração não venha requerer de mim, de você, tempo, tá? No quesito, eu passo 3 horas de oração, é mais poderoso passar 3 horas de oração ou 10 minutos de oração? Não sei. A questão não é tempo. O que eu sinto nesse texto, que Jesus está cobrando aos seus discípulos, não é o quanto eles falam para o Senhor, não é quanto tempo eles estão dedicando na oração, mas é o quanto eles estão atentos no momento da oração. Nesse texto nós encontramos 2 coisas que nos impedem de viver uma vida de oração. A primeira, que esse texto sugere de uma forma muito clara, é o cansaço, a fadiga. E não é só a fadiga física, não. É o cansaço espiritual. Tem gente aqui que já tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja. Quantas orações não já foram feitas? E parece que a gente vai perdendo o pique. Parece que a gente vai ficando cansado. Parece que vai ficando repetitivo os temas, a forma. E muitas vezes deixamos de vigiar em oração simplesmente por conta desse cansaço. Não apenas físico, mas um conformismo, uma comodidade espiritual.
O texto de Lucas vai dizer de uma maneira mais clara do porquê os discípulos não conseguirem permanecer acordados. Enquanto Mateus e Marcos, narrando esse texto, vai falar que os olhos deles estavam pesados, dando ideia de que estavam com sono, estavam cansados. O Evangelho de Lucas vai nos dizer que eles estavam dominados de tristeza. Tristeza. Mesma narrativa de Getsêmani, Lucas, a impressão que ele tem ao olhar para os demais apóstolos é que eles estavam dormindo não apenas de cansaço, mas eles estavam dominados pela tristeza. E se tem algo que nos afasta de uma vida de oração, são sim as tristezas da vida. Quantas vezes a gente se sente tão entristecido, tão angustiado, que não tem força para orar. Queria conhecer aqui, quem aqui vivenciou um dia que você queria orar, você queria abrir a boca para falar com Deus, e você não tinha forças para orar de tanta tristeza que você estava sentindo naquele dia? Levanta a tua mão. A tristeza domina o nosso coração de uma forma que nos deixa impotente. Mas sabe o que é que o Senhor nos ensina nesse texto? Cristo Jesus, no dia mais triste da sua vida, mais angustiante, mais desesperador, Ele sai junto com seus discípulos, chama 3 para estarem perto, se coloca mais adiante, se prostra diante do Senhor e rasga o coração para Deus. E é somente por meio dessa oração que ele consegue se colocar de pé e continuar a jornada. O evangelista Lucas vai dizer que no meio dessa oração, Cristo Jesus transpirou gotas de sangue. Era uma tensão tão grande que nenhum ser humano comum conseguiria se colocar em pé logo em seguida e seguir a jornada. Por muito menos a gente fica prostrado numa cama. Mas sabe o que é que o evangelista Lucas narra que nenhum outro narrou? É que Deus mandou um anjo que cuidava de Jesus enquanto ele orava. Está triste? Está chorando? Está lamentando? Abra a tua boca e fala com o Senhor. Ele sempre vai enviar o seu anjo para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos sustentar, para nos reerguer. O poder não está na tua palavra, não está na tua oração, está em você saber a quem você está recorrendo. O Deus que não conhece impossíveis, o Deus que não tem limites, o Deus que pode fazer todas as coisas, todas as coisas. Sabe, a oração não é para que Deus fique ciente do que você está passando, porque Ele já sabe. A oração não é para que você consiga persuadir Deus, porque Deus não é persuadido por ninguém. A oração não é para que você fale palavras mágicas que acessam um combo que libera benefícios do Senhor para a sua vida. A oração é para te posicionar espiritualmente. A oração é para te colocar no local certo da batalha. A oração é para que você entenda quem você é nessa jornada e quem é o teu Deus. A oração é para deixar claro: Senhor, pela minha força, pela minha habilidade, pela minha capacidade, não vai dar, se não for o Senhor. Se não for o Senhor a guerrear por mim. A oração nada mais é do que um movimento de rendição, onde nós abrimos o coração para depender de Deus. Depender dEle. E você pode fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não precisa pedir licença, você não precisa de nada. É só se achegar. Mas o alerta de Cristo Jesus
diante desse imperativo, orai e vigiai, é que por mais que o espírito esteja pronto, a carne continua sendo fraca. E oração nada mais é do que reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que a carne é fraca mesmo. Dizem que Lutero tinha uma prática de oração diária de 2 horas. E ele dizia que se não orasse aquelas 2 horas, ele já tinha perdido o resto do dia para o inimigo. Eu não sei quanto tempo de oração você tem que vivenciar para se sentir um vencedor em Cristo Jesus. Eu só tenho uma certeza, que a partir do momento em que por meio da oração eu reconheço que sou fraco, limitado, falho, que o meu coração cogita coisas que são imorais, impuras, e eu dependo única e exclusivamente da ação do Senhor na minha vida, aí eu sou revestido de autoridade, de poder, e eu consigo vencer as batalhas do dia a dia. Porque não é o que está aqui dentro não, meu irmão. Não é o nosso coração. É a ação do Espírito Santo de Deus. Esse movimento se repete por 3 vezes. E no verso 41, temos o último alerta, e com ele eu quero concluir, que nos diz assim: voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Imagina nesse momento, Cristo Jesus vindo até você. Como é que ele te encontra nessa hora? Alerta, preparado, pronto para a batalha? Ou você está dormindo na fé? Ou você está dormindo espiritualmente? Essas palavras de Jesus precisam ecoar todos os dias no nosso coração. Você ainda dorme? Chegou a hora. Chegou a hora. A vida de oração na vida de muitos aqui é como um movimento de dieta. A gente diz: segunda-feira eu começo, Senhor. Chegou a hora. E quando chega a hora, não tem o que fazer. Ou você está pronto, ou você não está. Ou você está preparado, ou já era. Estamos em guerra. E a palavra do Senhor para mim e você hoje é: orai, vigiai. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Não deixa para começar a segunda, não. Começa agora. Esse é teu momento com o Senhor. Não importa se você vai usar 3, 2 frases, vai ficar repetindo elas. Não importa se você tem um textão para declarar diante do Senhor agora. Eu só quero te dizer que a hora chegou. E se você está dormindo espiritualmente, se você está frio na fé, se a tua vida de oração foi deixada de lado, se a tua oração já não faz mais sentido, chegou o momento, chegou a hora de se achegar ao Senhor com temor no coração, de abrir o coração para o Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem você é,
e se colocando na brecha, se colocando numa posição de batalha, numa posição de vigilância. Fala com Deus nesse momento. Fala com o Senhor nessa hora. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio e da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre. Ele está pronto para te receber. A vontade dele é boa. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Aleluia. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Declare. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Se coloca de pé e faz dessa canção a tua oração. Se conecta com o Senhor nessa hora. Seja tu meu pensamento. Sejas tu meu pensamento ao dormir, Em todo tempo. ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Nesse momento, se você entende que a tua vida espiritual precisa de um despertar, se você entende que de fato a sua vida de oração não é nem de perto o que deveria ser, eu quero te convidar nesse momento a se alistar no exército do Senhor. Eu quero te convidar nessa hora a tomar posição, porque a vida de oração é uma vida de batalha. E se você entende que precisa lutar essa guerra, se você entende que precisa sair da sua zona de conforto, é nesse momento em que você vai se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, conta comigo para essa guerra. Esse é um movimento teu com o Senhor. Se você deseja dar esse passo, coloca a tua mão no teu coração. É um despertar teu com o Senhor,
Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou fazer nenhum outro movimento. Esse é o momento de você se colocar diante do Senhor dizendo: Deus, eu sei que estou negligenciando e eu quero viver algo novo em Ti. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver uma vida de oração transformadora. Se coloca diante do Senhor com a mão no coração dizendo: estou aqui, Senhor, meu coração está disponível, eu estou me alistando nessa hora. Me desperta, me acorda, Deus. Pai bondoso e querido, estamos aqui diante do Senhor para agradecer, Pai, para agradecer por esse livre acesso que nós temos a Ti. Quem nós somos para falar contigo, Deus? Quem nós somos para ter a Tua atenção, para ter o Teu favor, para ter o Teu cuidado, para ter o Teu amor? Quem te deu algo, Senhor? Quem pagou um preço para que hoje o Senhor pudesse retribuir? O Senhor abriu um novo e vivo caminho. Os teus ouvidos estão abertos, as tuas mãos estão estendidas, ó Deus, e nós negligenciamos isso. Enche o nosso coração de temor, Deus. Enche o nosso coração, Pai, de intrepidez para entrar em Tua presença, mas acima de tudo de humildade, de reconhecer a nossa limitação, a nossa finitude, reconhecer o nosso coração mau e perverso. Pai, que esse tempo de oração, Deus, seja um tempo, Pai, onde a nossa vontade vai se alinhar com a Tua. Nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós cremos que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Oh Deus, que ninguém aqui se achegue a Ti por barganha, que ninguém aqui queira Te persuadir com palavras, ó Deus, mas que possamos orar simplesmente para desfrutar da Tua presença, que possamos nos achegar a Ti com todo o temor no coração, simplesmente para aproveitar o momento. Nós sabemos, ó Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós sabemos que o Senhor responde a nossa oração fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós sabemos que há poder em Ti, mas o que nós buscamos nessa hora, Deus, não é o Teu favor. O que nós buscamos nessa hora não é o Teu milagre, porque sabemos que Ele acompanha aqueles que estão em Ti. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós nos achegamos a Ti nessa hora, Deus, porque entendemos que não existe lugar melhor para se estar do que contigo. O mundo tem tentado nos roubar de Ti, Deus. São tantas as distrações, são tantos os afazeres, Senhor, mas a nossa alma só encontra paz, sossego quando está em Ti, Deus. Em Ti nós somos plenos, em Ti nós somos realizados, nós somos criados para Ti. É somente em Ti, Deus, que nós encontramos sossego. Pai, que nada venha, Deus, roubar a nossa intimidade contigo, que nada venha nos distanciar, Deus, desse tempo de oração contigo. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós nos colocamos na brecha. É no nome de Jesus que nós nos colocamos, Deus, no fronte de batalha, vigilantes e prontos para viver uma vida de oração. Em nome de Jesus.